Zacarias 1. No 8º mês do 2º ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os profetas antigos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei pelos profetas, meus servos, acaso não alcançaram a vossos pais? E eles se arrependeram, e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite, e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei o que estes são. Respondeu, pois, o homem que estava parado entre as murtas, e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava parado entre as murtas, e disseram: nós temos percorrido a terra, e eis que a terra toda está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu, e disse o Senhor dos Exércitos: até quando não terás compaixão de Jerusalém, e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. O anjo, pois, que falava comigo, disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E estou grandemente indignado contra as nações em descanso, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me, agora, para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os meus olhos, e olhei, e eis 4 chifres. Eu perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor mostrou-me também 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm estes a fazer? Ele respondeu, dizendo: estes são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém levantou a cabeça, mas estes vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres das nações que levantaram os seus chifres contra a terra de Judá, a fim de a espalharem. Zacarias 2. Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Respondeu-me ele: para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, ele disse: corre, fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu, no meio dela, lhe serei a glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Escapai para Sião, vós que habitais com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram, assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta, e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor.
E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na Terra Santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Também disse eu: ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias 4. Ora o anjo que falava comigo voltou, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele, e junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, e me disse: não sabes tu o que isso é? E eu disse: não, meu senhor. Ele me respondeu, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações: graça, graça a ela. Ainda me veio a palavra do Senhor, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos acabarão, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vos. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Falei mais, lhe perguntei: que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falei-lhe, perguntando: que são aqueles 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, dizendo: não sabes o que é isso? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias 5. Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então disse-me ele: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque daqui, conforme a maldição, será desarraigado todo o que furtar, assim como daqui será desarraigado conforme a maldição todo o que jurar falsamente. Mandá-la-ei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então saiu o anjo, que falava comigo, e me disse: levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Respondeu ele: isto é uma efa que sai. E disse mais: esta é a iniquidade em toda a terra. E eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da efa.
prosseguiu o anjo, esta é a impiedade. E ele a lançou dentro da efa, e pôs sobre a boca desta o peso de chumbo. Então levantei os meus olhos e olhei, e eis que vinham avançando duas mulheres com o vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram a efa entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas efa? Respondeu-me ele, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e, quando a casa for preparada, a efa será colocada ali no seu lugar. Zacarias